Olá! O dia 27 de abril é marcado pela luta das trabalhadoras domésticas no Brasil. A categoria, que historicamente esteve sob exploração, conquistou há apenas 8 anos a oficialização de uma série de direitos que, na pandemia, voltaram a ser ameaçados. Na reportagem, traçamos a evolução das vitórias dessas trabalhadoras e também os obstáculos enfrentados nesta trajetória. Na entrevista central, recebemos a psicóloga Angélica Alves. Ela analisa as causas do aumento da violência doméstica contra crianças e adolescentes durante a pandemia. Continue aqui com a gente. Eu sou Afonso Bezerra e o Central do Brasil está no ar. Central do Brasil. As trabalhadoras domésticas brasileiras conquistaram somente em 2013 o direito à formalização no ambiente de trabalho, mas ainda assim se deparam com uma rotina diária de luta contra a exploração. Durante a pandemia não foi diferente. O Sindicato das Trabalhadoras Domésticas da Bahia registrou 28 denúncias de confinamento forçado no estado. Nayá Tawani nos leva pelos trilhos do Brasil para mostrar as conquistas e principais pautas de luta desta categoria. Trilhos do Brasil. Jornada diária de trabalho de 8 horas, seguro-desemprego, FGTS e adicional de horas extras. Estas foram algumas conquistas das trabalhadoras domésticas a partir da criação do Estatuto da categoria em 2013. Porém, mesmo com estas vitórias, as trabalhadoras domésticas ainda lutam por avanços e conquistas de mais direitos trabalhistas. Luísa Batista, da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, expõe os principais avanços nessa luta. Nós tivemos vários avanços e entre eles tivemos a Convenção 89, da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Nós tivemos a emenda constitucional, a PEC das domésticas, como é popularmente chamado, a PEC 72/2013, que foi promulgada em 3 de abril de 2013. De acordo com o IBGE, a categoria conta com cerca de 5 milhões de trabalhadoras e apenas 28% possuem carteira assinada. Durante a pandemia, essas trabalhadoras foram afetadas com demissões e reduções de salário. Informações do Ministério Público do Trabalho mostram que durante a crise sanitária aumentaram as denúncias de desrespeito aos direitos da categoria. Nathalie Rosário, advogada do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de São Paulo, aponta as principais reivindicações. Existe um preconceito ainda em relação ao judiciário, em relação à própria sociedade no tratamento dessas trabalhadoras. Então, o que nós brigamos é para que haja uma reparação daquilo que lá atrás foi tirado, que essas trabalhadoras de fato sejam consideradas dignas e tenham de fato uma equiparação social. O primeiro caso de óbito pela Covid-19 no Brasil foi de uma trabalhadora doméstica, contaminada por sua empregadora. Hoje, pela subnotificação de casos, não há um número exato dessas trabalhadoras que foram mortas pelo vírus, mas elas seguem correndo riscos nos seus postos de trabalho. Agora vamos falar sobre violência. O Instituto Fogo Cruzado divulgou um relatório com dados aterrorizantes da violência no Rio de Janeiro. Nos últimos 5 anos, 100 crianças foram atingidas por tiros de arma de fogo e 29 delas, que tinham até 12 anos de idade, não resistiram aos ferimentos e morreram. A reportagem é de José Eduardo Bernardes. Nacional. É o caso de Caio Guilherme, de 8 anos, morto no último sábado 24, após ser alvejado durante uma festa na escola onde estudava em Bangu. Maria Isabel Couto, do Instituto Fogo Cruzado, expõe a gravidade da situação. Isso significa que mais ou menos a cada 17 dias uma criança é baleada. Esse número ele é muito grave. E ele é muito expressivo de um problema da sociedade brasileira como um todo, que é o descontrole das armas de fogo.
É muito importante a gente chamar a atenção que das 100 crianças baleadas, 76 foram vítimas de bala perdida. Cerca de 40% dessas vítimas foram atingidas durante ações policiais das comunidades. Mas a tragédia não é nova. José Luiz Faria da Silva busca há 25 anos justiça pela morte de seu filho Maicon, morto aos 2 anos de idade, atingido por uma bala no rosto durante uma ação policial em Acari, na zona norte do Rio. O crime, que aconteceu em 1996, foi registrado ao que na época se chamava auto de resistência, ou seja, quando a vítima resiste à ação policial ou tentativa de prisão em flagrante. Essa tal de bala perdida, que na verdade não é perdida. Quando você detém um poder de uma arma na mão, você detém uma responsabilidade para quem você está atirando. Se alguém está revidando em você, você tem que revidar, tá? Mas só que, o Marco tinha 2 anos de idade, aí entrou no auto de resistência. Como que ele resistiu a uma prisão? Dá para me explicar essa tese do Estado, né? Essa prática do Estado? Não são raros os casos de pais e mães que lutam por justiça em casos de violência policial e se deparam com uma espera interminável na busca por uma resolução do crime. É o caso de Bruna da Silva, mãe de Marcos Vinícius, de 14 anos, baleado pela polícia na favela da Maré. O meu filho me fez uma pergunta: mãe, o que eu fiz para a polícia? Eles não me viram com roupa e material de escola? E aí? Essa é a pergunta que eu venho fazendo até hoje. Já vai para 3 anos. Já vai para 3 anos agora, em junho, que meu filho está morto. E até hoje eu busco resposta. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, só em 2021, 6 crianças já foram mortas por balas perdidas no Rio de Janeiro. E além dos riscos que as crianças correm na rua por causa da violência urbana, a pandemia do coronavírus acentuou outro problema, o da violência doméstica. Muitas vezes, confinadas com agressores, elas ficam mais expostas a agressões físicas e psicológicas. A nossa convidada da entrevista central de hoje, a psicóloga Angélica Alves, explica as raízes sociais dessa violência e também traz dados deste período da pandemia. A entrevista é de Jonatas Campos. Entrevista Central. Nossa entrevista central hoje conversa com a psicóloga Angélica Alves, especialista em abordagem psicossocial com pessoas em risco e vulnerabilidade. Vamos falar sobre a violência doméstica na pandemia. Doutora Angélica, agradecemos sua disponibilidade. Eu que agradeço o convite. Houve um aumento dos casos de violência doméstica contra crianças e adolescentes, principalmente nessa época da pandemia, quando eles estão mais em casa. Quais os casos mais comuns dessa violência que a senhora tem constatado, tanto no seu consultório quanto nas suas conversas com outros especialistas? Houve, na verdade, um agravamento das violências que já incidiam sobre a vida de crianças e adolescentes, mesmo antes da pandemia. Entre elas, as situações de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, né? Sobretudo, pela proximidade, pelo distanciamento social, a ausência da escola, um convívio maior apenas no círculo familiar, lugar que, infelizmente, é onde mais incidem esse tipo de violência. Nos últimos meses, você tem atendido mais casos dessa natureza? Olha, atender no consultório, para mim, chega mais o caso dos responsáveis e dos familiares com alguns relatos de violência doméstica. De crianças e adolescentes, a gente sabe que, inclusive, de acordo com a própria Unicef, né, que é a instituição das Nações Unidas que faz a compilação desses dados, de que houve, sim, um número maior de denúncias relacionadas à violência contra crianças e adolescentes, em especial violência doméstica e situações de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Então, os dados de instituições oficiais voltados para a infância e juventude trazem essas informações. Eu iria lhe perguntar exatamente sobre uma contradição. Dados da Unicef e de ONGs especializadas na temática dizem o contrário do que diz o Ministério da Mulher, que relata que houve uma diminuição de reclamações no Disque 100. Você vê algum motivo para essa diminuição das notificações?
Considero que alguns aspectos colaboram para essa leitura de que houve uma diminuição, né, das denúncias e dos casos. Então, uma vez que a pandemia instaura uma série de outros problemas e demandas para essas famílias, sobretudo as que vivem em situação de vulnerabilidade social, associado, né, ao fechamento ou restrição dos serviços que atendem esse tipo de caso, então isso pode ter impactado, né, em um número que pareça menos expressivo de violência. Isso não quer dizer que as violências não só aumentaram, como não continuaram acontecendo. Mas, considerando que as famílias agora, né, incorporaram uma série de outras demandas em virtude da própria sobrevivência à pandemia, e que muitos dos equipamentos, em virtude da necessidade do distanciamento social, também reduziram seus atendimentos, isso pode ter repercutido nesses dados. E os dados subnotificados podem atrapalhar políticas públicas, podem atrasar políticas públicas voltadas para o setor? Esse é o grande perigo e a grande fragilidade, né, da invisibilidade dos dados. Então, quando esses dados não são notificados ou são subnotificados, seja pelo medo, inclusive, de denunciar, né, pela impossibilidade das famílias de identificar, inclusive, as situações de violência, por essa repercussão toda da pandemia, isso impacta, sim, né, na possibilidade de se pensar políticas públicas voltadas para a proteção de crianças e adolescentes. Isso, inclusive, é uma preocupação agora, né, nesse ano, em que nós não vamos contar, por exemplo, com um dado muito importante para pensar políticas públicas, que seria o censo. Essas mesmas instituições que a senhora já citou também comprovam que a violência, e a senhora já falou disso, a violência ela é mais incidente com pessoas próximas e familiares. Como é possível evitar ou como é possível detectar pessoas de fora, terceiros, detectar esse tipo de violência para fazer a denúncia? O fato da incidência da violência contra criança e adolescente acontecer muito mais no ambiente familiar, ou que os agressores sejam pessoas muito próximas da criança, isso está muito sustentado nessa ideia de que criança e adolescente é propriedade dessas pessoas, né, e que os adultos, sobretudo sustentados, né, numa estrutura machista, de poder, enfim, de superioridade a crianças e adolescentes, acreditam que pode, né, exercer uma série de violências e de comportamentos sobre os corpos dessas crianças e adolescentes. Então, primeiro é preciso combater essa lógica, né, para que a gente um dia, quem sabe, não conte com essa falta de proteção a crianças e adolescentes. E existem alguns sinais, né, possíveis, né, de serem identificados enquanto alguma situação de violência. Então, mudanças bruscas no comportamento dessa criança ou desse adolescente, né, uma criança que de repente ou era muito tranquila ou muito mais agitada também, né, vamos pensar aqui na diversidade, que de repente apresenta um comportamento muito adverso com alguma frequência. Quando se apresenta um comportamento mais agressivo, né, muitas vezes a criança ou adolescente, por medo, inclusive por não compreender a situação de violência, e não saber explicar, acaba passando essa vivência da violência através de uma agressividade, uma queda no rendimento escolar sem uma justificativa aparente, né, além dos sinais que aparecem de fato no corpo, né, muitas vezes, e que são negligenciados ou por falta de atenção ou por não se levar a sério o que a criança está apresentando ali no seu comportamento. Vamos falar de cinema? Você sabe, e nós já abordamos aqui no programa, que durante todo este mês está acontecendo a programação do Abril Indígena. E neste 27 de abril foi lançada a animação Grandes Guerreiros e Guerreiras, produzida pela Rede de Comunicadores Indígenas da COIAB. Quem traz mais detalhes desta dica bem bacana é Mariana Aicanã, uma das roteiristas do filme. Vamos conferir? Parada Cultural. Olá, eu sou Mariana Aicanã, sou uma das roteiristas da animação Grandes Guerreiros e Guerreiras e faço parte da rede de jovens indígenas comunicadores da COIAB. A animação Grandes Guerreiros e Guerreiras é uma produção da rede de jovens indígenas comunicadores da COIAB através da parceria entre a COICA, a Unicef e a Fiocruz. A história trata do processo de cuidado coletivo e o protagonismo dos jovens no combate ao Covid-19 em suas comunidades. A animação estará disponível para o público no canal do YouTube, COIAB Amazônia. Então, quem tiver curiosidade, vem assistir comigo. Um abraço. Viram a comunidade no desespero.
porque um ser misterioso e diferente entrou aos poucos na aldeia sem ser percebido. Eu adorei essa dica e vou acompanhar lá no canal da Coiab. O Central do Brasil fica por aqui. Se você quer rever este ou outro conteúdo, acesse o nosso Instagram, @Programa Central do Brasil. Até amanhã! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.